O Rei Leão. Quando o sol se erguia na planície africana, os animais e os pássaros juntaram-se perto do rochedo do reino. Era um dia muito especial. Quando viram o Simba, o novo príncipe, os animais saudaram-no efusivamente. O rei Mufasa e a rainha Sarabi observavam, enquanto o Rafiki, o sábio babuíno, apresentava o recém-nascido ao reino. O Simba tornou-se um filhote curioso e brincalhão. Numa manhã muito cedo, Mufasa trouxe o Simba até ao cimo do rochedo do reino. Tudo o que o olhar consegue alcançar é o nosso reino, disse ele ao filho. Um dia, Simba, vai chegar a minha hora final e o sol brilhará para ti. Tornar-te-ás o novo rei. Está tudo ligado no grande ciclo da vida. No final do dia, o Simba foi visitar o tio Scar. O meu pai mostrou-me todo o reino, disse o Gabarola. E eu vou mandar nisto tudo. O Scar ficou irritado e começou a maquinar uma maneira de livrar-se do novo príncipe. Perguntou maliciosamente se Mufasa lhe tinha mostrado o que estava para além do extremo norte. O jovem leão disse-lhe que não. Ardiloso, o Scar disse-lhe que era um local em que só os leões corajosos é que lá iam. O Simba não se apercebeu da armadilha diabólica do tio e decidiu mostrar ao pai que era um filhote muito corajoso. Procurou a sua melhor amiga, a Nala, e nesse mesmo dia foram visitar o cemitério dos elefantes. Ele não fazia a mínima ideia que o Scar também tinha mandado para lá 3 hienas, para o matarem. O Simba correu pela planície com a Nala, cruzando-se com uma manada de zebras. Não deu ouvidos aos Zazu quando lhes disse que estavam a correr perigo. Enquanto corriam pela planície descontraídos, os 2 amigos rapidamente chegaram ao lugar proibido. A Nala e o Simba foram agarrados por 3 hienas, que riam enquanto salivavam. O Simba respirou fundo e tentou rugir, mas só lhe saía um pequeno rugido. As hienas ainda se riram mais. O Simba respirou fundo novamente. Rar! As 3 hienas olharam em redor na direção do rei Mufasa. A sua pata gigante atingiu uma hiena enquanto rugia. Se alguma vez voltares a aproximar do meu filho... As hienas fugiram aos gritos para o meio da escuridão antes que ele terminasse. No caminho para casa, Mufasa ralhou com o filho. Só estava a tentar ser corajoso, como tu, disse o Simba baixinho. Ser corajoso não significa arranjar complicações, respondeu Mufasa. Por cima deles, a lua brilhava alegremente e as estrelas cintilavam no céu escuro. O Scar, entretanto, concebeu outro plano para se livrar do rei Mufasa e do Simba. Levou o Simba para o desfiladeiro e disse-lhe que o pai tinha uma surpresa para ele. Quando lá chegaram, o Scar fez sinal às hienas para que assustassem uma manada de gnus. Os animais, em pânico, correram na direção do Simba. Ao ouvir o estrondo dos cascos, Mufasa correu para o salvar. O rei salvou o filho, mas não conseguiu evitar que o Scar o empurrasse para o meio dos gnus em fuga. Os gnus já tinham desaparecido. A debandada terminara. O Simba correu pelo desfiladeiro para junto do pai. Papá! Choramingou, aninhando-se na juba de Mufasa, mas o rei não respondia. O Simba começou a soluçar. Simba, disse o Scar com frieza, o que é que fizeste? O rei morreu e por tua causa, senão ainda estaria vivo. O que é que a tua mãe vai pensar? Vai, Simba, foge e nunca mais voltes. De coração partido, o pobre Simba rapidamente se pôs em fuga. O Scar, com a certeza de que o Simba nunca mais voltaria, regressou para se apoderar do trono real no rochedo do reino. Entretanto, o Simba já estava muito longe das terras do reino. O sol tornara-se seco e abria feridas debaixo dos seus pés. Sob um sol abrasador, os abutres voavam em círculos sobre a sua cabeça. Exausto e incapaz de continuar, o Simba caiu por terra. Passado algum tempo, o Simba acordou. Um suricata chamado Timon e um javali chamado Pumba tinham-no levado para casa.
Estavas quase morto, disse o Pumba. Salvei-te, gritou o Timão. O Simba agradeceu. Para onde vais? Perguntou gentilmente o Timão. Para lado nenhum, disse o Simba. Podemos ajudar? Perguntou o Pumba. Não, a não ser que consigas mudar o passado. Tens de esquecer o passado, disse o Timão. Repete comigo. Hakuna Matata. Significa não te preocupes, acrescentou o Pumba. O Simba pensou um momento e decidiu ficar na floresta com os seus novos amigos. Passaram-se alguns anos e o Simba tornou-se num jovem leão. Feliz e contente vivia sem preocupações junto dos seus novos amigos. Uma noite, quando o Simba e os seus amigos estavam a olhar o céu, Simba recordou as palavras de Mufasa. Alguém me disse um dia que os grandes reis do passado estão sempre a olhar por nós. O Timão e o Pumba riram e perguntaram: quem é que te disse esse disparate? O Simba sorriu e recordou o seu pai, com saudade. Num belo dia, quando o Pumba andava a passear, uma leoa com ar feroz estava em vias de se lançar sobre o javali, que ficara preso debaixo da raiz de uma árvore. Ela vai devorar-me, gritou o Pumba. O Simba apressou-se a ajudar. O Simba lutava com a leoa quando se apercebeu que se tratava da sua amiga Nala. Estás vivo, disse ela muito feliz. Isso quer dizer que tu és o rei. A Nala contou ao Simba como o Scar estava a destruir as terras do reino. Simba, se não fizeres nada, em breve vamos todos morrer de fome. Os dois amigos conversaram e recordaram os bons velhos tempos. Passearam pela planície e estavam verdadeiramente felizes juntos. A Nala pediu-lhe para ele voltar. Nessa noite, o Simba deitou-se junto a um riacho para pensar. Ouviu um ruído e olhou para cima. Era Rafiki. Eu sei quem tu és, disse o Rafiki. És o filho de Mufasa. Eu conheço o teu pai. Ele está vivo e vou mostrar-te. Surpreendido, Simba seguiu Rafiki pela margem do rio e decidiu que estava na hora de voltar. Quando regressava às terras do reino, começou a formar-se uma tempestade e, num instante, um relâmpago incendiou a terra. As ervas secas ardiam, labaredas gigantes dirigiram-se para o rochedo do reino, quando, do meio da fumarada, apareceu um leão. Era o Simba. O Scar empurrou o Simba, determinado a matá-lo como fizera com Mufasa. O Timão e o Pumba juntaram-se a ele na batalha violenta que se seguiu. Finalmente, o Simba tinha o Scar no cimo do penhasco. O Scar chamou as hienas para o salvarem, mas o Simba e a leoa impediram-nas. O Simba conseguiu vencer. O Simba ocupou justamente o seu lugar de Rei Leão e a terra voltou a florescer. Uns meses depois, os animais e os pássaros regressaram ao rochedo do reino. O Rafiki apanhou uma pequena cria e exibiu-a à multidão animada. Era a nova princesa, a filha do rei Simba e da rainha Nala. O ciclo da vida tem de continuar.